Fala pessoal, então vamos começar a fazer os exercícios referentes às aulas 37 e 38, onde nós começamos a falar sobre arrays. Então esse primeiro exercício ele propõe o seguinte, ele pede para a gente escolher a opção que não compila. Então a gente vai analisar todas essas declarações de array aqui, do tipo inteiro, e a gente vai ver o que funciona e o que não funciona. Bom, de cara, é uma questão bem fácil. A única coisa que não funciona aqui é o colchete antes do tipo. O colchete ele pode vir entre o tipo e a variável, tudo colado, ele pode vir depois da variável, não tem problema nenhum. Agora, antes do tipo, não pode. Ele pode, você vê que ele sempre vem entre o tipo e a variável, bem colado no tipo. Aqui ele também vem entre o tipo e a variável, também bem colado no tipo. Até se repete essa alternativa. Ela vem entre o tipo e a variável aqui, separado de um e outro. Mas essa opção aqui, se a gente copiar e jogar lá pro Eclipse, até criem também uma classe aí testa-array para a gente tentar achar aí as respostas dos exercícios, né? Então, essa opção aqui não funciona. Agora, se a gente colocar o colchete entre o tipo e a variável, beleza. Tanto tudo colado ou tudo separado. Logo, a resposta dessa, uma questão bem fácil, o que não compila é essa alternativa aqui. Vamos analisar a questão. Opção correta. Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Trecho de código que a gente vai analisar ainda. As opções, a primeira linha não compila, o código compila e roda, a segunda linha não compila. Vamos analisar o código, classe A, beleza, public static void main string args, beleza. Aqui a gente tem a declaração do array x, a gente inicializou esse array com 30 posições. Embaixo, o array y do tipo inteiro, a gente inicializou esse camarada aqui com 3 posições. E depois a gente inicializou de novo. Será que isso funciona? Não funciona. A gente botar lá para a ideia Eclipse, jogar o código, a gente vai ver que ou a gente declara esse camarada aqui, ou seja, esse array tem 3 posições, beleza, ou a gente não declara aqui dentro de colchete e a gente inicializa dessa outra forma aqui, ou um ou outro, a gente não pode fazer das duas formas. Logo, se a gente for ver as alternativas, a segunda linha não vai compilar, que é essa linha aqui. Então vamos analisar a resposta. Resposta correta. Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício ele pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir em relação às linhas dentro do método main. Trecho de código que a gente vai analisar ainda. A gente tem algumas opções aqui. A primeira e a segunda linha não compilam. Somente a terceira linha não compila. O programa compila e roda imprimindo nada. O programa compila e roda dando uma exception. A segunda e terceira linhas não compilam. Vamos analisar. Classe principal, classe A, né? É a classe que a gente tem aqui, ok. Public static void main string args, ok. Aqui a gente tem um array x do tipo inteiro e está sendo inicializado com 0. Aqui a gente tem um outro array x. Será que a gente pode usar nomes de arrays iguais dentro do método? Dentro do mesmo método? Será que a gente pode? Não, isso é um conceito muito básico. A gente não pode usar variáveis iguais dentro do mesmo escopo. Isso vai dar um erro. Se a gente jogar lá para o Eclipse, a gente vai ver que é até uma questão bem fácil também, né? Ele já reclama. A partir da segunda linha ele vai falar, cara, já existe essa variável aí, ó. Ó, a variável x está duplicada. Aqui também, ó, a variável x está duplicada. Então, logo, a alternativa é que a segunda e a terceira linhas não compilam. Vamos analisar a resposta. Opção correta, vamos para o quarto exercício. O quarto exercício a gente tem que prestar bastante atenção, mas vamos lá. O exercício pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Logo abaixo a gente tem esse trecho de código. Com as opções, o programa compila e dá erro de exceção.
o programa imprime fim, o programa não compila. Então a gente vai analisar a situação aqui, é um código, classe A, beleza, public static void main string args, ok, uma variável, um array x do tipo inteiro, está sendo inicializado com 3 posições, ok, logo aqui a gente tem um for. Então vamos analisar com bastante calma. Dentro do for a gente criou a nossa variável i, nossa famosa variável i, e a gente está atribuindo a essa variável i x.length. Quem é x.length? É o tamanho do meu array, ou seja, 3. x.length é 3. Vamos jogar lá para o Eclipse, para a gente analisar melhor. Vamos lá. Então, beleza. x.length. x.length é esse camarada aqui, é 3, que é o tamanho do meu array. Eu posso até substituir aqui. Então, enquanto i, que é 3, for maior ou igual a 0, o i vai ser decrementado. Beleza, pós-decremento, né? Então, ok. Até dar uma separadinha aqui, para a gente visualizar melhor. Agora, aqui é que complica. A gente tem um array com 3 posições. Beleza, começando do 0, aí a posição 0, deixa eu até comentar aqui para não dar erro, né? Posição 0, posição 1, posição 2. 3 posições começando do 0, 0, 1, 2. Beleza. Aqui ele faz o seguinte, ele comete um erro gigante. Ele fala que x na posição i, ou seja, uma posição que não existe, que é a posição 3. Quem é i? I é 3. Então x na posição i, cara, não pode, cara, isso não existe, x na posição i. E além dele fazer isso, ele ainda atribui o valor 6, né, que vale 3, 3 vezes 2, 6. O valor 6 para dentro dessa posição aqui, da terceira posição. Como a terceira posição não existe, vai ser lançado uma exception. A gente rodar aqui, vai ser lançada a exception array index out of bound deception. Então, a opção correta, ele não vai executar nada, né? Não vai executar nada. Até notem aqui que ele não está usando chave, né? Só que o código está parando aqui. Então, ele ia simplesmente executar isso aqui e ia imprimir esse camarada aqui. Mas, enfim, isso aí a gente não precisa se ligar muito. O problema todo foi aqui. A gente tentou acessar uma posição do array que não existe, porque a posição vai até a posição 2. O índice vai até o índice 2, né? Logo, a opção correta é... Opção correta é... Cuidado, o programa ele vai compilar. Ele vai compilar, mas ele vai dar um erro. Ele vai dar uma exceção, né? Então o programa compila. Beleza, mas ele vai ser lançado uma exceção. Vamos analisar a resposta. Opção correta. Vamos para o quinto exercício. Na questão 5 é uma questão bem difícil, então a gente tem que prestar muita atenção. É realmente uma questão difícil. Eu acho que é a primeira questão difícil que eu peguei nesses exercícios que a gente tem feito. Então, o exercício de número 5 às vezes não vai ser difícil para você, né? Mas eu achei. A opção número 5, escolha a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Classe A, beleza. A gente tem o método principal, public static void main string args, um trecho de código dentro do método main. E aqui a gente tem algumas opções. Compila, imprime 2 menos 5, compila, imprime menos 5, compila, imprime 2, compila, imprime alguns. Enfim, ele vai dar um monte de opção aqui. Vou até deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada e tentar achar a resposta, né? Se vocês souberem ir, já tentem, pause o vídeo e tentem fazer. Bom, para explicar a vocês, eu vou pegar esse trecho de código, vou jogar para a IDE Eclipse, vou colar lá dentro. Beleza, está aqui. Então vamos lá, a princípio não deu erro nenhum, mas ele pergunta lá que ele quer saber o que vai acontecer, né? Se vai imprimir, não vai imprimir, se vai dar erro, vai dar exceção, enfim. Então vamos lá. Aqui em cima a gente criou um array X, a gente falou que esse array vai ter 3 posições, ok? Logo abaixo a gente tem um for. Então,
x na posição 1 vai receber x.length menos 1. x.length é 3. Menos 1 vai ser 2. Então esse camarada aqui vai valer 2. Vou até substituir para a gente separar aqui um pouquinho, para a gente visualizar melhor. Então, no final de tudo, isso vai ser 2. E ele fala o seguinte, deixa eu botar aqui certinho, né? Enquanto x na posição 0 for igual a 0, sempre vai ser, x na posição 0 vai ser igual a 0, porque o valor default para o tipo primitivo sempre vai ser 0. Então, beleza, essa condição sempre vai ser verdadeira. Ele vai decrementar, vai fazer um pós-decremento do valor que está dentro de x na posição 1, ou seja, de 2. Esse 2 aqui depois ele vai virar 1, vai virar 0, enfim. Então ele vai fazer um pós-decremento. Beleza. Entendendo essa primeira linha aqui, a gente consegue entender o restante. Logo abaixo, ele faz o seguinte. X na posição 1 está valendo 2, né? Então, x na posição 1 aqui está valendo 2. Beleza. Logo abaixo aqui, ele vai atribuir a esse código maluco aqui, que a gente pode traduzir pelo seguinte. Se x na posição i é igual a 2, então aqui é a mesma coisa que falar o seguinte, ó, isso aqui. X na posição 2 vai receber o valor menos 5. Só que aqui embaixo a gente não está pedindo para imprimir menos 5. Ele só vai receber e não vai fazer nada a primeiro momento. Então deixa eu voltar aqui. Tá? Vai receber menos 5, não vai fazer nada. Ele vai imprimir x na posição 1. Quem é x na posição 1? É esse camarada aqui. Beleza, olha a complicação, olha como é que o exercício complica. Isso aqui está aqui só para confundir no primeiro momento. No primeiro loop que ele vai fazer, ele vai imprimir x na posição 1. Quem é x na posição 1 é o número 2. Então aqui ele vai imprimir 2. Ok. Vou dar um outro espaço. Beleza, ele vai imprimir o número 2. Vai fazer o loop. Aqui ele decrementou, né? Então, vai fazer o loop. Nesse momento, esse camarada aqui agora vale 1. Beleza. Essa condição aqui é verdadeira, então ele vai decrementar de novo aqui o valor que está dentro de x menos 1. Quem está dentro de x menos 1 é 1. E se a gente diminuir menos 1 de 1, ele vai passar a ser 0. Beleza. Agora que começa a complicar mais ainda. Se eu decrementei aqui e x na posição 1 vale 0, aqui dentro vale 0, vale 1 ou vale 1, que é esse camarada aqui. Nesse momento aqui, ele ainda está valendo 1. Né? O x na posição 1, nesse momento, ainda vale 1. Ele só vai valer 0 quando ele der o loop completo e chegar aqui em cima, aí vai valer 0. Né? Aí vai considerar esse decremento aqui, mas nesse momento ainda vale 1. Então, x na posição 1 vale 1. É a mesma coisa que botar assim. Aí na hora dele imprimir, ele vai falar assim, cara, o que eu vou imprimir? Eu quero imprimir x na posição 1. X na posição 1 está valendo 1 aqui em cima. E x na posição 1, aqui embaixo está valendo menos 5. Então, se a gente ler, ele valia 1. X na posição 1 valia 1. Depois foi substituído por x. A gente atribuiu depois menos 5 à posição 1. A gente substituiu, a gente tirou o 1 de lá e botou o valor menos 5. Então, quando ele mandar imprimir nessa vez, ele vai imprimir menos 5. Olha como é que é complexo o exercício. Eu vou até botar aqui, deixa eu só voltar aqui, né? Para botar o código bonitinho aqui como estava. E ele vai imprimir no segundo loop menos 5. Quando ele chegar aqui em cima, aí sim, x na posição 1 está valendo 0. Agora sim. Essa condição vai ser verdadeira, então ele vai decrementar o valor que está lá dentro. Então,
o valor que está lá dentro vai valer menos 1. Vai valer menos 1. Né? 0 menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 negativo. Agora, quem é x na posição 1? Qual o valor que tem x na posição x na posição 1? O valor que tem lá, agora, é 0. Na verdade, não vai valer 0. Ele valia 0 aqui. Aqui ele foi decrementado. Quando ele pulou de linha, olha, é muito complexo isso aqui. A gente tem que prestar muita atenção. Ele já pegou, de alguma forma, esse valor aqui, menos 1. Menos 1 não existe. Essa posição não existe dentro do array, porque o array vai da posição 0, 1 e 2. Nesse caso aqui, posição 0, posição 0, posição 1, posição 2. Número negativo aqui não pode nem depois da posição 2. E quando a gente tenta atribuir qualquer tipo de valor para uma posição do array que não existe, que é a posição menos 1, ele vai dar uma exceção. Deixa eu botar o código original aqui, deixa eu ver se consigo. Para a gente rodar isso aqui. Deixa eu fazer tudo. Acho que esse aqui é o código original. Quando a gente rodar, ele vai imprimir aquele 2, ele vai imprimir aquele 5, e como ele vai acessar uma posição que não existe, que é a menos 1, depois desse terceiro loop, ele vai dar uma exceção array index out of bound exception. Então é bem complexo, mas é possível a gente fazer esse tipo de exercício. Então a opção correta é compila, imprime 2 menos 5, compila, imprime menos 5, compila, imprime 2, compila, imprime alguns números e dá uma exception. Então a opção correta é essa aqui. Vamos analisar a resposta. Opção correta. Vamos para o exercício de número 6. Então no exercício 6, a gente também precisa escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem aqui esse trecho de código. Esse exercício também é um exercício bem complicado. A gente tem algumas opções aqui que não compila, compila, imprime 2, 1 e menos 5, compila, imprime 2, menos 5. Enfim, a gente tem várias opções aqui. E eu joguei esse código já lá para a IDE Eclipse para fazer um teste. E a gente tem o seguinte código. A gente tem uma declaração do array x. A gente inicializou esse array com 3 posições, ok. Logo abaixo a gente tem um for. E a gente fala que x na posição 1 vai valer x.length menos 1. A gente sabe que x.length menos 1 é igual a 2. x.length é igual a 3, menos 1 é igual a 2. E se essa condição for verdadeira, ou seja, x na posição 1, que é 2, for maior ou igual a 0, a gente vai decrementar x na posição 1. Ou seja, x na posição 1 vai valer, está valendo 2 aqui, né? Vai valer 1. Beleza. Só que quando ele vem aqui, ele só vai valer 1 quando ele der um loop completo e chegar aqui em cima. Beleza. Então, como ele ainda vale 2, x na posição 1 aqui vai valer 2. A gente não está pedindo para ele imprimir x na posição 2, então ele só vai atribuir, não vai fazer mais nada. Vou voltar aqui. E ele vai imprimir x na posição 1. O que é x na posição 1 até esse momento? É esse camarada aqui. Então aqui ele vai imprimir 2. Beleza. Aqui ele imprime 2. Deu o loop completo. Aqui agora não vale mais 2, vai valer 1. Essa condição aqui continua sendo verdadeira, porque 1 é maior ou igual a 0. E ele vai decrementar o valor, né, esse carinha aqui, ou seja, esse carinha aqui vai passar a valer 0. Beleza. Passou aqui, valeu 0. Aqui ele vai jogar, aqui ainda vai valer
vai valer 1. Então, na hora dele decidir quem ele vai imprimir, ele vai falar, opa, eu vou imprimir x na posição 1 aqui ou x na posição 1 aqui. Ele imprimiria o valor 1, só que aqui embaixo ele foi substituído pelo menos 5. Logo, a segunda impressão vai ser o menos 5. Menos 5. Quando ele chegar aqui em cima, esse cara aqui vai valer 0. Essa condição ainda é verdadeira, porque o 0 ainda é maior ou igual a 0, né? É igual a 0 no caso. E aqui vai decrementar. Esse carinha aqui vai valer menos 1. Só que ele vai valer menos 1 quando ele der o loop completo, chegar aqui de novo. Nesse momento aqui, ele ainda está valendo 0. É como se esse carinha aqui fosse 0. Foi atribuído menos 5 a x na posição 0. A gente não está pedindo para imprimir ele aqui, então ele não vai exibir nada. Na hora dele imprimir aqui, eu não sei por que ele não vai imprimir. Ele deveria imprimir aqui, nesse caso aqui, x menos 1. Quer dizer, x na posição 1, que vale 0. Ele deveria imprimir o número 0. Não sei porque ele não imprime, mas enfim, não sei se é porque está vazio, ele não acha nada, ele não imprime. Mas ele não vai imprimir o número 0. Ele vai imprimir o número 2 no primeiro loop, no segundo loop vai imprimir menos 5. Quando chegar aqui em cima, esse camarada vai valer menos 1. Aí começa a complicar a situação. X na posição 1 vai valer menos 1. Essa condição agora aqui é falsa, ou seja, ele não vai decrementar mais. Se ele não vai decrementar mais, ele vai passar para o código de baixo. Na verdade, ele não vai passar para código de baixo nenhum. Quando a condição aqui for, se a condição aqui for falsa, na verdade, o x na posição 1 agora vale menos 1, essa condição é falsa, o programa para, não faz mais nada, as únicas coisas que foram impressas foram o número 2 e o número menos 5. O programa não dá erro nenhum. No exercício anterior a gente fez um exercício bem similar, né? Mas o problema lá da exception é o seguinte. Ele falava que x na posição 0, se fosse igual a 0, ou seja, essa condição aqui sempre vai ser verdadeira. Então ele executava mais uma vez o código, ele jogava para dentro desse cara aqui o menos 1, acessou uma posição que não existe, lançou exception. Nesse momento, nesse exemplo aqui não, nesse exercício não. Aqui ainda vai valer 0 porque a condição aqui em cima foi falsa. Foi falsa, ele parou o programa e não jogou menos 1 para cá, imprimiu 2 e menos 5. Não deu erro nenhum, logo a resposta vai ser não compila, comprime, imprime 2, 1, menos 5, 2, não, aqui, compila, imprime 2, menos 5. Vamos analisar a resposta. Opção correta. Vamos para o exercício de número 7. No exercício de número 7, ele pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Então, a gente tem esse trecho de código que a gente vai analisar. A gente tem as opções: o código compila, imprime true, o código não compila, o código compila e dá erro de execução, o código compila e imprime falso. Bom, eu vou pegar esse código, vou jogar lá por Eclipse, para a gente analisar. Vamos ver se essa questão aqui, eu acho que ela é mais tranquilinha, né? Tem uma coisa errada aqui. Foi. Bom, aqui a gente tem um array de objetos chamado valores. A gente inicializou esse camarada com duas posições, que é a posição 0 e a posição 1. A posição 0 a gente jogou esse nome, certificação. A segunda posição, o segundo índice, a gente jogou o nome Java. E embaixo a gente vai fazer uma atribuição para esse array aqui, que é vals, né? A gente vai jogar para esse array, lembrando que a gente só pode fazer essa atribuição
com tipos diferentes, objetos diferentes, quando a gente está fazendo um array de objetos, né? Quando é um array de tipo primitivo, se os tipos forem diferentes, a gente não pode fazer isso. Se for int long ou int double, enfim. Mas enfim, a gente vai jogar para esse array aqui o array valores, que é esse camarada aqui de cima, né? Então a gente vai jogar a referência desse cara aqui. Note bem, a gente vai pegar a referência, lembrando que esse array aqui é uma referência para o objeto string. Então a gente vai pegar a referência desse cara. Pegamos aqui, a gente fez até um casting aqui, não precisava nem fazer um casting, né? É opcional fazer o casting ou não, mas enfim, ele colocou aqui. Vai pegar a referência desse cara e vai jogar para dentro desse objeto aqui. Desse array de referência ao objeto object. Beleza, jogou esse array para dentro desse array, funcionou numa boa. E embaixo eu falei que vou falar que a posição 1 desse array vai valer Daniela. Beleza. E embaixo a gente faz uma impressão e pergunta se valor na posição 1, ponto equals valores na posição 1. Ou seja, se isso aqui é igual a isso aqui. Bom, a gente voltando em algumas aulas, não lembro em que aula que foi, quando a gente coloca o ponto equals, o equals ele não compara o valor. Se ele comparasse o valor, logo de cara a gente falaria que seria false. Mas como ele não compara o valor, ele compara se a referência, essa referência e essa referência está apontando para o mesmo objeto, né? E está apontando para o mesmo objeto, uma vez que eu peguei valores e atribuí a esse array aqui, como essa linha, esse camarada aqui está apontando para esse camarada aqui, para esse mesmo objeto string no caso, quando a gente faz essa comparação com ponto equals, o valor dá true. Eu não sei se eu expliquei direito, se vocês entenderam, mas se vocês não entenderam, deixe num comentário aí, marque eu não entendi, repete, enfim, eu tento explicar um pouquinho melhor. Mas fato é que esse array está apontando para o mesmo endereço de memória que esse aqui, que é para o string, né, para esse objeto string. Logo, a resposta vai ser true. Então, se a gente analisar lá as opções que tem, é essa opção aqui, o código compila e imprime true. Se a gente analisar a resposta, e a resposta está correta, aqui ele até fala, ó, compila e imprime true, note que não existe a criação de um novo array, né, ou seja, de um novo objeto. Nós simplesmente temos duas referências, que são essa referência aqui, que é o array string, né, de string, e essa referência aqui, que é o array de object, apontando para o mesmo array na memória, para o mesmo objeto na memória. Então, quando a gente faz a comparação, ele vai dar true, vai responder que é true. Então, a gente vai para o último exercício, que é o exercício número 8. E no último exercício ele pede o seguinte, ele pergunta quais das maneiras adiante ou abaixo são declarações e inicializações válidas para um array. Bom, se a gente analisar aqui, vamos analisar, tem um monte de opção aqui, mas isso aqui é bem fácil, né? A última opção é bem tranquila. Então, no int, o colchete ele está entre a variável e o tipo, beleza? Ele está um pouco coladinho aqui com o tipo, e aqui a gente está inicializando aqui com o new int, com 10 posições, ok? Então, essa opção aqui é válida. Vou colar aqui embaixo. Aqui também tem um int, um array, né? O colchete está depois da variável, também não tem problema nenhum. E aqui está inicializando com new int com 10 posições, também está ok. Aqui não tem problema nenhum. No C, int, aqui o colchete está bem colado com o tipo, aqui tem o nome da variável, está inicializando, só que a gente é obrigado aqui dentro colocar qual o tamanho desse array. Se a gente não colocar, ele vai dar um erro de compilação, não vai chegar nem a compilar. Então essa opção aqui está errada. Vamos lá, letra D.
int array, o colchete está depois da variável. Aqui também a mesma coisa, a gente não inicializou, também está errado, a gente tem que botar um valor dentro do colchete aqui, de quantas posições esse array vai ter. Aqui a gente tem um int array, a gente tem um colchete bem colado com o tipo, não tem problema, antes da variável. Aqui a gente inicializou da forma errada. Ou a gente coloca a inicialização de qual o tamanho do meu array aqui, ou a gente coloca aqui. Não pode colocar aqui e aqui ao mesmo tempo. Inicializar das duas formas ao mesmo tempo, também está errada. Aqui a gente tem o tipo, o colchete, a variável, beleza. Aqui a gente está inicializando, aqui ó. Aqui ele não botou nenhum valor, mas ele inicializou de uma outra forma. Então essa questão, essa alternativa aqui ela está correta. Vou colocar lá para baixo. Deixa eu ver, a gente parou na F, né? Aqui ele só inicializou aqui, ok. Aqui a gente tem o tipo, aqui a gente tem o colchete, a variável que está recebendo, aqui está faltando o operador new. Logo, se não tem o operador new, ele não vai funcionar. Na verdade eu não lembro, me embolei agora, né? Deixa eu jogar lá pro Eclipse. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, né? É, isso mesmo. Ele tem que ter um new aqui. New. Isso aí. Se eu tirar aqui o new... Exatamente. Bom, também está errado, realmente. Tem que botar o operador new aqui. Aqui embaixo a gente tem o tipo, tem o colchete, a variável, beleza. É um new int e aqui a gente está inicializando daquela outra forma, mas aqui não é colchete, aqui tem que ser chaves, né? Não colchete. E aqui está da forma errada, isso aqui não existe, colchete. Aqui também, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Aqui a gente está vendo que é colchete também, ele está inicializando da forma errada. E aqui embaixo a gente tem o int array, a gente tem o colchete, beleza? Depois da variável. E aqui sim a gente pode inicializar dessa forma, sem o operador new, sem o operador int, né? Dessa forma aqui ele aceita numa boa. Vou até jogar lá para o Eclipse. E dessa forma ele funciona numa boa. Ou se eu botasse aqui um new int, new int, com colchete aqui, ou dessa forma, ou simplesmente dessa forma mais simples aqui. Ela também funciona, então a gente vai pegar esse camarada e a gente vai jogar, deixa eu pegar aqui J, né? Até tirar isso aqui, né? Não vou colocar porque dá pra gente saber qual a resposta que a gente colocou. J. Aqui eu nem lembro mais quais são, né? Aqui deixa eu ver, new int 10. Eu acho que essa primeira opção, a letra A. Eu acho que é a letra A, né? Deixa eu ver se é a letra A mesmo. E aqui, new array, new 10. Acho que aqui também é a letra B. Letra B. Acho que é isso. Vamos então analisar a resposta. E a resposta correta são exatamente essas. A resposta A, B, F, G. Que é A, B, F, G. Então a gente termina por aqui. Um grande abraço a todos. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixem no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, deixa um like aí que ajuda o canal. Um grande abraço e até a próxima aula.